noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Acho que é a primeira vez, né, que vocês estão vindo à casa. Então, é um prazer recebê-los. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter a presença do nosso irmão Luiz José, que vai trazer o tema da nossa aceitação, início da transformação, que as suas palavras possam tocar os nossos corações, nos ajudar de alguma forma, que a espiritualidade amiga aqui envolva todos na noite de hoje. A gente vai pedir a irmã Lara para poder fazer a prece inicial para nós. Mestre Jesus, agradecidos estamos por esta noite, por este encontro de amor. Que o nosso irmão Luiz possa nos transmitir as mensagens que necessitamos para a nossa evolução espiritual e que possamos aqui juntos vibrar numa energia de paz e amor. Que tudo aquilo que necessitamos possa ser entregue por nossos corações e que, conectados a um mundo maior, aos nossos mentores, aos espíritos mentores dessa casa, que possamos vibrar numa energia de paz e luz. Que Maria, Mãe Santíssima, e vossas falanges se façam presentes, trazendo a cura espiritual, o aconchego e o carinho que necessitamos dentro dos nossos corações. Nós estamos com Jesus, Jesus conosco está, nós estamos com Jesus, contra nós ninguém estará. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações mais uma vez. E é com muita alegria que hoje estou aqui para trazer a reflexão da noite de hoje. Já agradecendo também a todos vocês pela presença, os dois irmãos ali na casa de Umbanda. Sejam muito bem-vindos à nossa casa espírita. Hoje nós vamos falar sobre a aceitação. E esse tema é um tema que está profundamente ligado ao nosso crescimento espiritual. A palavra aceitação é uma junção entre duas palavras, aceitar mais a palavra ação, surgindo daí a palavra aceitação. Bom, a ação nos remete, a ação que junto formou a palavra aceitação, nos remete a um esforço. Toda ação nos remete a um esforço. Não digo sacrifício, mas um esforço. Então, nós entendemos que a aceitação, ela nos faz, de alguma forma, nos esforçar para algo. Então, meus irmãos, mas o que é, afinal, aceitar? Muitas vezes, quando nós falamos em aceitação, as pessoas pensam que é o mesmo que se conformar. Pensam que é o mesmo que desistir ou deixar tudo como está. Mas não é nada disso. Aceitar, na visão espírita, é muito mais profunda. É compreender os conhecimentos da vida com maturidade espiritual. Entendendo que tudo tem uma razão de ser, mesmo aquilo que não compreendemos de imediato. Aceitar é um movimento da alma que nos convida a confiar, mesmo quando as coisas não acontecem de acordo. Mas, quando nós confiamos nos desígnios de Deus, nós estamos bem assessorados. Verdade? Então, aceitação não é se acomodar, mas sim respeitar os desígnios
que Deus tem para cada um de nós. Então, para nós iniciarmos aqui, a aceitação, o início da transformação, um caminho para a paz. Vamos lá. A aceitação é detentora de um poder transformador que só quem já experimentou pode avaliar. É difícil aceitar uma perda, seja ela material, seja ela afetiva. É difícil aceitar uma dificuldade financeira. É difícil aceitar uma doença, uma humilhação, uma traição. Mas a aceitação é um ato de boa vontade, mente aberta, sabedoria e humildade. Pois, ao contrário de que muitos pensam, a vida em si não estão sob o nosso controle. As pessoas, elas são como são e dificilmente mudam. Nós não podemos contar com isso, né? A única pessoa que nós podemos mudar somos nós mesmos. Portanto, se não houver aceitação, o que estaremos fazendo é insensato, é insano. Ser resistente, né? Brigar, revoltar-se, negar, deprimir, desesperar, indignar-se, culpar-se, são reações emocionais carregadas de raiva. Raiva do outro, raiva de si mesmo, raiva da vida. E a raiva, meus irmãos, ela destrói, ela fere, ela desagrega, né? Ela separa. Então, a aceitação é uma força que desconhecemos, porque nós somos condicionados a lutar. Somos condicionados a esbravejar, a brigar e fazer barulhos mesmo. Então, aceitar é paz, é entendimento, é leveza. Aceitar não é desistir, nem tão pouco, né, resignar-se. Aceitar é estar lúcido, consciente do momento presente. E se assim a vida se apresenta, assim deve ser. Aceitação é colocar-se pronto para ver a dificuldade de outro ângulo, de outro aspecto, né, de outro prisma, sem o peso que nós colocamos ou imaginamos ter. No instante que aceitamos, desmaterializamos situações que foram criadas por nós. Soluções surgem naturalmente, através da intuição, ou fatos trazem as respostas e as saídas para o problema. Simples assim. Mas a doutrina espírita, ela nos ensina que nós estamos aqui na Terra para aprendermos, para evoluirmos. E essa evolução, meus amigos, muitas vezes se dá por meio de provas, de desafios, de expiações, que nos convidam à transformação interior, que nós também conhecemos como reforma íntima. Quando nós passamos por uma dificuldade, nós podemos reagir de duas formas: com revolta ou com aceitação. A revolta, ela nos consome, ela nos desequilibra, gerando aí doenças emocionais, e muitas vezes ela nos afasta do caminho do bem. Já a aceitação, ela nos aproxima de Deus, ela nos acalma e nos fortalece. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos, no item 26, nós encontramos uma passagem interessante, que diz que a coragem é a força superior, sem murmurar, as provações que Deus envia a cada um de nós. E essa coragem silenciosa, essa força,
que nasce da fé é a verdadeira aceitação. Pois tudo é movimento, nada é permanente. A nossa tendência natural é o quê? É resistir, é não aceitar, é combater tudo que nos contraria e o que nos gera sofrimento. Então, dessa forma, nós prolongamos a situação. E resistir só nos mantém presos dentro da situação desconfortável. E muitas vezes, perpetuando e tornando tudo mais complicado e mais pesado. Então, meus irmãos, vamos aqui imaginar situações da nossa vida. Vamos dar exemplos. Por exemplo, uma doença inesperada. Muitas vezes, o corpo físico adoece como reflexo de desequilíbrio do espírito. Ao aceitarmos o tratamento, sem desespero, com confiança em Deus, a pessoa já começa a se curar por dentro. Então, quando nós aceitamos, nós já começamos a gerar um processo de cura interior. Outro exemplo, a perda de um ente querido. Como é doloroso perdermos alguém que amamos. Nós ainda usamos a palavra perder. Depois a gente vai falar sobre isso. A psiquiatra lá da Suíça, a sueca doutora Elisabeth Kübler-Ross, não sei se vocês já ouviram falar, ela escreveu um livro sobre luto, sobre as perdas, e ela pontuou 5 fases do luto. Entendendo, meus amigos, que luto não é só morte de ente querido. Luto pode ser perda de emprego, perda de relacionamento, divórcio, perda de emprego, de situação financeira, tudo isso gera um luto. Perda das nossas fases da vida, de infantil para pré-adolescência, da pré-adolescência para adolescente, adolescente para juventude, juventude para adulto. Então, cada fase da nossa vida, nós passamos por um momento de perda também. Lembrando que nós começamos a perder quando nós nascemos. Que nós já perdemos ali o calor, o aconchego, o carinho do útero materno. Então, nesse momento, nós já começamos a perder aquele conforto. E começamos a dar início a uma nova fase. Então, a doutora Elisabeth Kübler-Ross, ela disse das fases, são 5 fases que ela nos pontuou. A primeira é a negação. Nessa primeira fase, normalmente, a nossa reação imediata ao anúncio da morte de um ente querido é a rejeição, é a não aceitação. Não é possível, gente. Eu tive fulano ontem mesmo, não é possível que aconteceu, eu não acredito. Não acredito, não pode ter acontecido. É a não aceitação, é a primeira fase. A segunda fase é a fase da revolta. Mas não é possível que fulano foi. Tanta gente ruim no mundo para ir, justamente fulano. Tinha tanto tempo ainda para viver, tinha tanta coisa pela frente. Então a gente fica revoltado com a situação. Seria a segunda fase. A terceira fase é a fase da negação. Gente, eu não acredito que aconteceu uma coisa dessa. Não é possível. A gente busca, de alguma forma, uma justificativa que possa nos trazer um conforto, um consolo naquele momento. A terceira fase. A quarta fase é a fase da depressão. A depressão, aqui bem entendida, é a fase de melancolia, a fase de tristeza profunda. É a fase onde o indivíduo chega de tristeza. É quando ele realmente reconhece a sua impotência diante da situação do ocorrido. A quinta e última fase é a aceitação. É quando realmente nós olhamos e vemos que na nossa vida nem tudo está em nossas mãos.
Nem tudo nós comandamos, nem tudo nós dirigimos. Né? E aí, nesse momento, quando nós reconhecemos que nem tudo está em nossas mãos, mas nas mãos do poder superior, nós começamos a compreender. Então, meus amigos, a desencarnação, a morte de um ente querido, é uma das dores mais intensas que nós vamos sentir. Mas nós temos o Espiritismo. E o Espiritismo, ele nos consola, mostrando para nós que ninguém morre, mostrando para nós que a vida continua no plano espiritual. E ele mostra para nós, meus irmãos, que o reencontro, ele é uma certeza, ele não é uma esperança. E o que comprova isso? São milhares de psicografias, são milhares de livros psicografados que vêm retratando a experiência de cada espírito quando chega do outro lado, como ele foi recebido e como nós deveremos agir para que quando nós formos do lado de lá, nós possamos estar numa situação melhor. Né? Outro exemplo, dificuldades financeiras ou dificuldades afetivas. O indivíduo, quando ele não aceita, ele não reconhece que muitas vezes ele não tem controle de seus gastos, ele sempre vai ter dificuldade financeira. Se ele ganhava um salário, arrumou um serviço melhor, agora está ganhando 2 salários, mas as dívidas continuam. Se o salário dobrou e a dívida continua, por quê? Porque ele não tem, né, um controle sobre os seus gastos. E se ele não aceitar que ele não tem esse controle e buscar a ter, ele sempre vai estar em dificuldades financeiras. Outra coisa também que gera dificuldade financeira é um indivíduo que tem a compulsão por compras. Nós sabemos que a compulsão é um fato patológico, doente emocionalmente. Por quê? O indivíduo ele quer compensar algo que não está bom, algo que não está bem dentro dele, comprando. Porque a compra, de alguma forma, traz um sentimento bom para ele. Aquele momento que ele está comprando, aquele sentimento de adquirir algo que ele nem está precisando, mas ele quer sentir aquela sensação boa que é o comprar. Então, se ele não aceitar que ele precisa de tratamento, tá? Porque pulsão todos nós temos. Pulsão é o quê? É o instinto, por exemplo, pulsão de morte, pulsão de vida, é o instinto que nós temos. Agora, a compulsão é patológica. Já é uma doença. Né? Então, meus irmãos, se ele não aceitar que tem essa doença e buscar tratamento, a tendência é ele continuar comprando. E tem também indivíduos que têm dificuldades em aceitar, né, a afetividade. Quantas pessoas têm dificuldade em aceitar afeto? As pessoas não gostam de abraço, não gostam de beijo, não gostam que, não fica me encostando, não. A gente sabe de pessoas assim, né? Pessoas que têm dificuldades em demonstrar afeto, pessoas que sempre estão com a cara amarrada, fechada, de mal com a vida. As pessoas não dão um sorriso, você conta uma piada, a pessoa olha em você assim, meio que assim, você fica até sem graça. A pessoa não ri para nada. São pessoas que parecem que estão de mal com a vida. São pessoas doentias emocionalmente. São pessoas que têm dificuldade, muitas vezes, em demonstrar esse afeto. E às vezes a pessoa tem, né, desenvolve a falta de afetividade, né, o abandono por conta disso. Né? E às vezes isso leva as pessoas na cadeira psicanalista, na cadeira de psicólogo, porque a pessoa já vem com a ideia de rejeição. Aí lá ele vai entender que essa rejeição não é porque a pessoa não gosta dele, porque ele é branco, é preto, azul, amarelo, não. É porque quem os criou
são pessoas doentias. São pessoas que não aprenderam a demonstrar afeto. Aí quando ele começa a entender que os pais, né, têm essa dificuldade, porque talvez eles tenham sido criados assim, ele começa a entender que não é com ele, mas sim com seus genitores. Daí ele começa a ver essa situação com maior leveza. Ele começa a trabalhar isso e começa a conquistar sua autoestima novamente. Experiência de consultório, né? Outra coisa também, pessoas que têm dificuldade, né, em dar afeto. A gente encontra muito, né? Como tem pessoas que tudo que você faz, você fala, você pode ter um mundo, a pessoa nunca agradece, a pessoa nunca tem uma palavra para poder te colocar para cima, mas sim só reclamar. Quantas pessoas tem assim? São pessoas doentes, são pessoas que têm dificuldade em demonstrar e dar afeto. E se essas pessoas não buscarem ajuda emocional, a tendência é continuar. Então, meus irmãos, quantas vezes essas situações nos convidam a reavaliar as nossas prioridades? Quantas vezes as situações nos convidam a reformular a nossa forma de viver, a nossa forma de amar, os nossos paradigmas? Quando nós começamos a entender a postura do outro, nós criamos mais complacência com as dificuldades do nosso próximo. É difícil, mas é um desafio para todos nós. Então, aceitar não significa ficar parado. Pelo contrário, é acolher a realidade com serenidade e, a partir dela, agir com sabedoria. A aceitação também, ela passa por um olhar para nós mesmos com mais amor. É se priorizar, muitas vezes, olhar para nós com mais compaixão, com mais paciência, com mais gentileza, com maior delicadeza, com maior mansidão. Muitas vezes, nós somos os piores juízes para nós mesmos, sempre nos condenando. Nos cobramos excessivamente. Quantas pessoas se cobram demais? Quantas pessoas se culpam excessivamente por tudo? E o pior, quantas pessoas se comparam sempre com o outro, com a situação do outro? Nós devemos entender, meus amigos, que cada pessoa, cada espírito tem a sua história, tem o seu histórico de vida. Cada um está num momento diferente da sua jornada evolutiva. Ou seja, cada um está num degrau evolutivo. Nós também estamos no nosso degrau. E se nós ficarmos só olhando, comparando com o outro, nós não vamos sair do nosso. Verdade? A mentora espiritual Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, da série psicológica, né, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Ela nos ensina que a autoaceitação é o primeiro passo para a transformação interior. Repito, a autoaceitação é o primeiro passo para a transformação interior. Pois, sem aceitar quem somos hoje, com as nossas virtudes e limitações, nós não conseguimos crescer. Se nós não nos aceitarmos com os nossos erros e acertos, nós não conseguimos crescer. Quando não aceitamos, nos tornamos amargos, revoltados, aprisionados, frustrados, insatisfeitos, cheios de rancor e tristeza.
E esses padrões mentais e emocionais criam mais dificuldades, nunca trazem solução. E muitas vezes achamos que os outros ou as coisas são responsáveis pelos acontecimentos. E não são. Aceitar é expandir a consciência e encontrar respostas, soluções, alívio. Aceitar é o que nos leva à fé. Aceitação é um passo concreto para deixar a vida mais leve, mais alegre e mais saudável. Então, meus irmãos, dando sequência, é fundamental entender que aceitar não significa desistir e seguir adiante com otimismo. Ter muitos propósitos a serem atingidos é a nossa atitude saudável diante da vida. Estar grato colabora e muito para aprender a aceitar. Aceitar se refere ao momento presente, ao agora. No instante que você aceita, você se entrega ao que a vida quer lhe oferecer. Novas ideias surgem para prosseguir na direção desejada, saindo do sofrimento. Como dizem, a dor existe, mas sofrer é opcional. É uma escolha. Ora, como entender isso? A dor, ela existe, mas o sofrer é opcional. Sofremos menos quando nós aceitamos quem nós somos, o que nos tornamos. E isso, para nós, é uma conquista, quando nós começamos a reconhecer isso em nós. Mas como, então, aceitar a si mesmo? Como, então, aceitar quem somos? 3 coisas. Primeiro, reconhecendo os nossos erros sem nos condenar. Quantas vezes o indivíduo se condena por tudo? Se uma coisa der errada, ela sempre busca algo para se punir, para se condenar. Gente, nós estamos em aprendizado. O erro faz parte do nosso acerto. Na escola, quando nós estudamos, nós erramos muitos exercícios antes de acertarmos. Na vida é a mesma coisa. Se nós não dermos essa oportunidade para nós acertarmos, nós sempre vamos ficar voltados para o erro. O erro. Mas nós temos potencialidades para o acerto. Mas nós temos primeiramente que reconhecer isso. Não adianta às vezes outras pessoas dizerem. Nós temos que aceitar que nós temos de errar para nós acertarmos. Segundo, valorizando as nossas conquistas, por menores que pareçam. Muitas vezes nós valorizamos a conquista do outro, mas nós temos aquela falsa modéstia de não querer valorizar a nossa conquista, principalmente, meus irmãos, conquistas emocionais. Vamos nos dar os parabéns, vamos chegar diante do espelho, falar igual lá nos cursos de programação neurolinguística, né, do PNL, bater aqui, né, quando nós ultrapassarmos algo emocionalmente e acharmos que fomos bem, chegar diante do espelho, dar um tapinha no ombro e falar assim, fulano, hoje você está de parabéns, hoje você agiu corretamente. Você foi ofendido, mas em vez de você dar uma bufetada, falar uma palavra negativa, você abaixou a cabeça, saiu e foi embora. Porque tem que ser muito mais corajoso para não revidar do que para revidar. Então vamos buscar valorizar as nossas conquistas, mesmo que pareçam pequenas. Mas vamos começar a nos olhar de forma diferente. E terceira, entendendo que estamos em constante construção. Meus amigos, se nós estivéssemos prontos, nós não estaríamos aqui na Terra, nesse mundo de provas e expiações. Então, nós estamos em construção, em aprimoramento, em burilamento. Aí, várias palavras para poder definir isso, né?
Então, nós estamos em construção ainda. Vamos ter um pouco mais de paciência conosco, com o nosso aprendizado. Se nós, às vezes, temos paciência com outras pessoas, por que nós não temos conosco mesmo? Por que nós ficamos nos cobrando excessivamente, nos condenando excessivamente? Isso só traz doenças emocionais. Isso só faz com que nós estejamos cada vez mais no fundo do poço. Vamos olhar para nós com mais amor, com mais carinho. Jesus, o maior exemplo de aceitação que nós tivemos, lá no momento difícil da sua missão, no Jardim das Oliveiras, ele ora e diz a Deus: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. Está lá em Lucas, capítulo 22, versículo 42. Então, meus irmãos, nesse momento, Jesus mostra a sua humanidade, que entre a dor que se aproxima, né, também ele demonstra a sua entrega plena à vontade de seu Pai, à vontade de Deus. E ele, Jesus, nos ensina que aceitar não é ausência de dor, mas presença de fé. Então, quando ele diz: Pai, se for possível, afaste de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. Teologicamente falando também, essa passagem nos lembra, tá, que Jesus não é Deus, ele é Filho de Deus. Assim como nós também somos filhos de Deus. Então Jesus é o nosso irmão maior. Porque se ele fosse Deus, ele não ia falar Pai. Né? Se ele fala Pai, Pai nosso que estás nos céus, Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. E várias outras passagens. Isso remete a um ser superior ao próprio Cristo. Se há um ser superior, esse ser superior que nós chamamos de Deus. Eu sei que isso vai contra o dogma da Santíssima Trindade, que foi estabelecido lá no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Depois ele foi, né, confirmado lá no Concílio de Constantinopla, em 381. Então, meus irmãos, antes desse dogma da Santíssima Trindade, não tinha essa questão de Pai, Filho e Espírito Santo. Após 325 depois de Cristo, que começaram a ter a crença que Deus era, né, essa separação de Pai, Filho e Espírito Santo. A gente respeita os nossos irmãos católicos e evangélicos que creem dessa forma. Mas nós não cremos assim, temos o nosso fundamento. Mas isso não faz de nós nem superior nem inferior. Aquilo que eu digo que um homem, ele é melhor do que o outro, sim, na sua capacidade de amar. Esteja onde ele estiver, nos terreiros, nas sinagogas, nas casas espíritas, nas igrejas, não importa. Quando ele tem uma capacidade maior de amar, ele é um ser humano melhor do que nós. Então, meus irmãos, aceitar se refere ao momento presente, ao agora. Né? Como eu disse, no instante que você aceita, você se entrega no que a vida quer lhe oferecer. Novas ideias surgem para prosseguir na direção desejada, saindo do sofrimento. Como eu acabei de dizer, a dor existe, mas sofrer é opcional, é uma escolha. Então, antes de nós finalizarmos, tem a oração da serenidade, que vem justamente demonstrar para nós sobre aceitar. Né? Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, mas que me dê coragem para modificar aquelas que posso e me dê sabedoria para perceber a diferença de uma coisa e de outra. Então, meus irmãos, eu vou acabar a palestra agora, são os slides. Então, vamos ver que aceitar é confiar mais, é confiar na vida, é confiar em Deus, é confiar que nada nos acontece por acaso. A aceitação
ela nos livra do peso da revolta e ela nos dá asas para nós seguirmos em paz. Por isso que a aceitação é um caminho para a paz. Lá no slogan está caminho da paz, né? Mas na verdade é para a paz. Então, hoje, meus irmãos, se você hoje está passando por um momento difícil, vamos fazer um exercício rapidinho aqui, que eu sempre passo para as pessoas que estão, às vezes, com ansiedade, às vezes as pessoas chegam no consultório, às vezes muito ansioso. Vamos fechar os nossos olhos, né? Vamos respirar fundo, encher o nosso pulmão de ar, o máximo que pudermos. E vamos soltando aos pouquinhos. Vamos fazer de novo, enchendo o nosso pulmão de ar, até não aguentarmos mais. Vamos segurar um pouquinho. Na hora que não aguentarmos mais, vamos soltando devagarzinho. Mais uma vez. E vamos então continuar com os nossos olhos fechados. Vamos neste momento entregar o nosso coração a Deus. Vamos entregar em sua confiança. A tempestade, ela vai passar. Pois a noite, por mais escura e fria que possa ser, no outro dia sempre existe o nascer do sol brilhante que vem aquecer a nossa alma. E nós sairemos dessa situação mais fortes, mais confiantes, mais maduros, mais próximos de Deus. Podem abrir os olhos. Que possamos, então, todos nós, refletir sobre onde ainda nós resistimos à aceitação. Quer ser feliz? Aceite. Aceite que você só pode mudar você. Pois aceitar é um ato de fé. É dizer sim à vida com coragem, com esperança, com segurança. É mais que crer, meus irmãos. É saber que não estamos sozinhos. E ter a confiança que Deus está sempre junto de nós, nos fortalecendo, nos amparando. E que esta aceitação, ela seja sempre fonte de luz em nossa caminhada evolutiva. Para fecharmos o nosso estudo, eu trouxe um pequeno ponto para ilustrar. Talvez vocês conheçam. Eu não sei se eu já contei isso aqui. Se eu contei, me desculpe ser repetitivo. Mas eu achei bem pertinente trazer, porque está de acordo com o nosso tema aqui, aceitar. Narra a antiga lenda árabe que um líder religioso, o judaísmo, um rabi dedicado, vivia muito feliz com sua família, esposa admirável e 2 filhos queridos. Certa vez, por compromissos obrigatórios da sua religião, o rabi empreendeu longa viagem, ausentando-se de sua casa por vários dias. No período em que estava ausente, um grave acidente provocou a morte dos 2 filhos amados. E a mãezinha sentiu o coração dilacerado de dor. No entanto, por ser uma mulher forte, sustentada pela fé e pela confiança em Deus, suportou o choque com bravura, aceitando. Todavia, uma preocupação lhe vinha à mente. Como dar ao esposo a triste notícia quando chegar de viagem? Sabendo ela que este homem era portador de insuficiência cardíaca, ela temia que ele não suportasse tamanha dor.
lembrou-se de fazer uma prece. Rogou a Deus auxílio para resolver a difícil questão. Alguns dias depois, no final da tarde, o líder religioso retornou ao lar. Abraçou longamente a esposa e perguntou logo pelos filhos. Ela pediu para que não se preocupasse, que tomasse o seu banho e logo depois ela lhes falaria dos moços. E alguns minutos depois estavam ambos sentados à mesa. Ela lhe perguntou sobre a viagem e logo ele perguntou novamente pelos filhos. A esposa, numa atitude um tanto embaraçada, respondeu ao marido: deixe os filhos, primeiro quero que me ajude a resolver um problema que considero muito grave. O marido, já um pouco preocupado, perguntou: o que aconteceu? Notei você abatida. Fale, resolveremos juntos, com a ajuda de Deus. Enquanto você estava ausente, um amigo nosso visitou-me e deixou 2 joias de valor incalculável para que eu os guardasse. São joias muito preciosas. Jamais vi algo tão belo. O problema é esse? Ele vem buscá-las? Sim, ele vem buscá-las. E eu não estou disposta a devolvê-las, pois já me afeiçoei a elas. O que você me diz, meu marido? Ele olha para ela com espanto e diz: ora, mulher, não estou entendendo o seu comportamento. Você nunca cultivou vaidade. Por que isto agora? É que nunca havia visto joias assim. São maravilhosas. Podem até ser, diz o marido. Pode até ser, mulher, mas elas não lhe pertencem. Terá que devolvê-las. Ah, mas eu não consigo aceitar a ideia de perdê-las, meu marido. E o marido respondeu com firmeza: ninguém perde o que não possui. Retê-las equivaleria a roubo. Vamos devolvê-las. Eu ajudarei. Faremos isso junto, hoje mesmo. Pois bem, meu querido marido, seja feita então a sua vontade. O tesouro será devolvido. Mas, na verdade, isso já foi feito. As joias preciosas eram nossos filhos. Deus os confiou à nossa guarda. E durante a sua viagem, veio buscá-los. Eles se foram. O mestre, então, compreendeu a mensagem. Abraçou a esposa e juntos choraram. Mas sem revolta, nem desespero, mas com aceitação. Já conheciam essa história? Uma vez eu contei essa história lá em São Lourenço, naqueles encontros que tem psicografias, né? Falei, achei que tivesse falado. Né? Então, isso traz para nós um exemplo de que achei muito forte quando ele diz: ninguém perde o que não possui. Então, nós não possuímos nada, meus irmãos. Nós somos meros administradores. Meu marido, minha mulher, meu filho, meu carro, meu isso, meu aquilo. Nada nos pertence. Nós estamos aqui de passagem e somos meros administradores. E se nós não aceitarmos isso, nós iremos sofrer quando, por acaso, viemos a perder alguma dessas coisas. Né? Isso que eu tinha para hoje. Espero que saímos daqui muito refletivos. Né? Esse estudo serviu para mim, eu já tenho ele há algum tempo já, para mim refletir bastante sobre isso, porque a gente que traz o estudo, a gente vê primeiro. Então, a lambada vem primeiro para a gente, depois a gente passa para os outros. Certo? E que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos cubra de paz, de bênçãos, e que nos dê coragem para nós seguirmos a nossa jornada aqui na Terra. Contando sempre com o apoio dos amigos, da nossa casa espírita, né? Os irmãos que estão aqui sempre
auxiliando os irmãos desencarnados, mas principalmente nós, né? Daqui a pouco nós vamos para o passe. Saibamos que, desde quando nós entramos na casa espírita, os mentores já estão dando passe na gente. O passe em si, ele é um complemento, mas desde quando nós entramos, nós somos amparados pela equipe espiritual dessa casa, pelos mentores espirituais daqui. Tá? Então, que Jesus permaneça em nossos corações com amor, paz, serenidade. E aceitemos. Nós temos muito para fazer, mas não perdemos a confiança no nosso Pai maior. Obrigado. Até a próxima. A gente agradece, Luiz, porque, como se diz, o que a gente tem que ter na nossa vida é a aceitação, né? Aceitação diante das dificuldades, das oportunidades, não só das dificuldades, mas das oportunidades que nos são dadas, a gente aceitar de bom grado. E como você mesmo falou, um dos maiores exemplos de aceitação foi o próprio Cristo, né? Você vir numa missão igual ele veio, sabendo que ele ia enfrentar todas as dificuldades, passar pelo Calvário, deixar, né, a boa nova, deixar para nós tantos exemplos, né, para a gente poder seguir, você vê, e ele aceitou, né, de forma humilde, aceitou o desígnio do Pai e veio por amor, amor aos seus irmãos, que somos todos irmãos do Cristo. É isso aí. Tenhamos aceitação no nosso coração, né? Que nós possamos nos fortalecer espiritualmente a cada dia. A gente vai passar para a segunda parte, que é a parte do passe. Tá? Aí eu vou tornar a falar para vocês, para a gente nos manter aqui no salão, né? Em oração, pensamentos elevados a Jesus, né? A espiritualidade amiga, que já está aqui trabalhando em cada um individualmente, em nossas necessidades físicas, espirituais, né? Vocês serão chamados para adentrar na sala de passe, que é a nossa sala de, eu falo que é a nossa sala de cura, né? Então, que cada um possa sentar lá, mentalizar a figura do mestre, né? E pedir pela transformação moral, espiritual, às vezes para alguma enfermidade do corpo, que a gente possa receber a cura na hora do passe, na hora que nós estivermos aqui em meditação, tá? Então, a gente vai pedir a nossa irmã Ciomara para poder fazer a prece final, para a gente poder passar para a segunda parte do passe. Primeiramente, né, gostaríamos de agradecer, então, ao nosso irmão Luiz José, né, pelo estudo de hoje sobre a aceitação. Obrigada, Luiz José. Gratidão. Foi ótimo, foi maravilhoso. E por que te afirmas tantas vezes incapaz de auxiliar? Em verdade, imenso é o mar das necessidades humanas. Mas, entretanto, maior ainda é a fonte da providência divina, onde todos nós podemos doar algo em favor de alguém. Um dá o pão, o outro dá o ouro, o outro o agasalho e o outro o ensinamento. Mas se por hora os nossos compromissos são tantos que não dispomos de minutos a fim de empregarmos em benefício de alguém, nós podemos mesmo assim distribuir simpatia e paz, coragem e esperança. Para isso, não podemos nunca aposentar o nosso sorriso. E procuras a paz, queres a felicidade,
Então tranquiliza tantos quantos te desfrutam da convivência e fazem-os felizes tanto quanto puderes. Para isso, não admitas dificuldades insuperáveis. Esquece sofrimentos e queixas. Prossegues fazendo o melhor que possas, porque investimento no bem aos outros causa dividendos preciosos de segurança e alegria. Age e verás. Então, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas pelas pessoas, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de sabermos que nós somos os responsáveis pelas nossas próprias ações, pelos recursos, nutrientes e curativos que trazemos em nós mesmos, pelo conforto de reconhecermos que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que nós fizemos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição com que nossas vidas se alimentam em permuta constante, pelas bênçãos da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, e pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por esses e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz que nos enriqueces a existência. Se bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e sempre nós te agradecemos. Se bendito, Senhor, nós te agradecemos. Obrigada, meu Deus, pelas graças então que nos foram então concedidas nesses momentos de prece em que nossos espíritos entraram em comunhão convosco. Obrigada, Mestre Jesus, pelos espíritos de luz que nos enviastes para nos socorrer de todos os males e nos orientar em nossos caminhos. Obrigada, Mestre Jesus, por ter nos ensinado que através da prece nós estaremos encontrando o alimento necessário para a nossa sobrevivência espiritual e que com a ajuda recebida nós poderemos chegar ao Pai como de nossa salvação. Aos irmãos de luz, guias e protetores, os nossos agradecimentos por todo o bem que nos tem proporcionado e que o Mestre Jesus continue iluminando cada dia mais, para que juntos um dia, reunidos na glória do Pai, nós possamos render graças e glórias ao Mestre Jesus, que tanto fez e faz por nós. Aos irmãos de luz, guias e protetores, então, os nossos agradecimentos por todo o bem que nos tem proporcionado. E paz e luz para todos os irmãos aqui presentes. Paz e luz para todos os nossos familiares. Paz e luz para toda a humanidade.